Pronto. Boa noite a todos. Hoje o Renato não está aqui por enquanto, né? Então, em nome dele, eu estou abrir essa sala para a gente fazer a leitura do livro. Obrigada, viu, Meire e Larissa. Bom, vamos ler a página 106, O Segredo da Vida. Como vimos neste capítulo, os cientistas já fizeram muito progresso no sentido de desvendar a complexidade de um sistema aparentemente simples, como o da membrana. 20 anos atrás, porém, suas funções básicas já eram conhecidas. Na verdade, 20 anos atrás, percebi que estudar a membrana poderia trazer revelações surpreendentes. Meu momento de eureka foi parecido com a dinâmica de algumas soluções hipersaturadas da química. São soluções que parecem apenas água, mas que estão tão saturadas de substâncias dissolvidas que uma simples gota a mais pode causar uma reação enérgica e transforma a mistura em um grande cristal. Em 1985, eu estava morando em uma casa alugada em uma ilha no Caribe, lecionando numa escola de medicina. Eram 2 horas da manhã e eu estava revendo todas as anotações sobre biologia, química e física a respeito da membrana celular que tinha feito nos últimos anos, em uma tentativa de encontrar uma ligação entre elas que me revelasse seu funcionamento. Foi então que um momento de vislumbre me transformou por completo, não em um cristal resultante de misturas hipersaturadas de laboratório, mas em um biólogo consciente do funcionamento da membrana que não tinha mais desculpas para não assumir o controle da própria vida. Naquele instante, defini toda a minha compreensão do funcionamento da organização estrutural da membrana. Comecei a visualizar todo o processo, desde as moléculas fosfolipídicas em formato de pirulito, organizadas como soldados enfileirados em um desfile. Por definição, estruturas cujas moléculas se organizam em padrões regulares e repetidos são cristais. Há dois tipos básicos de cristal. O primeiro é o mineral, como os diamantes, rubis e até mesmo o sal. O segundo tem estrutura mais fluida, embora suas moléculas tenham o mesmo padrão organizado. Um exemplo bem conhecido é o do cristal líquido, dos relógios digitais e das telas de laptops. Para explicar melhor o conceito do cristal líquido, vamos usar novamente o exemplo dos soldados em uma parada militar. Ao virarem uma esquina, os soldados mantêm a estrutura e o ritmo do regimento, mesmo que tenham de passar enfileirados um a um. Movimentam-se como moléculas de cristal líquido, sem perder a organização. As moléculas fosfolipídicas da membrana seguem o mesmo padrão. Sua organização fluida e cristalina permitem flexibilidade de movimentos e de formato, porém, sem perder a integração da estrutura, qualidade essencial para que a barreira interna se mantenha intacta. Portanto, para definir claramente a membrana, fiz a seguinte anotação: a membrana é um cristal líquido. Comecei então a associar o fato de que uma membrana que contivesse apenas fosfolipídios seria como o sanduíche de um pão, com manteiga sem as azeitonas. O corante não conseguiria atravessar a barreira de manteiga. Um sanduíche desse tipo não seria um condutor. No entanto, se adicionássemos as azeitonas de pins, poderíamos observar que a membrana é condutora de determinadas substâncias, mas impede a passagem de outras. Adicionei, então, outro comentário. A membrana é um semicondutor. Por fim, adicionei uma descrição dos dois tipos mais comuns de PIN.
as receptoras e as executoras, chamadas de canais porque permitem às células receber nutrientes importantes e expelir dejetos. E já estava para fazer a anotação de que as membranas contêm receptores e canais. Quando outra imagem me veio à mente, a de uma porta. Então, completei a descrição com a frase: as membranas contêm portas e canais. Reli então a frase inteira. A membrana é um semicondutor de cristal líquido com portas e canais. O que me surpreendeu foi o fato de saber que tinha lido ou ouvido aquela mesma frase em algum lugar, mas não me lembrava onde. Só tinha certeza de que a frase que tinha ouvido não estava ligada à biologia. Quando me reclinei na cadeira, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o meu novo Macintosh que estava sobre a mesa, meu primeiro computador. Ao lado dele estava um exemplar de capa vermelho do livro Understand Your Microprocessor. Entenda seu microprocessador, que eu havia comprado em uma loja. Peguei o livro, comecei a folhear e encontrei na introdução a definição de um chip de computador. Um chip é um semicondutor de cristal com portas e canais. Fiquei ali parado, impressionado com a ideia de que um chip e a membrana de uma célula podem ter a mesma definição técnica. Passei mais alguns minutos mergulhado no livro, lendo e comparando biomembranas e semicondutores de silício. Fiquei ainda mais impressionado ao perceber que não se tratava de mera coincidência. A membrana celular tem realmente estrutura e funções equivalentes, homólogas às de um chip de silício. Eu pesquisei o que é homóloga, porque eu não sabia o que é isso. A homóloga é semelhante e equivalente. E o silício, os semicondutores são materiais orgânicos ou inorgânicos essenciais na indústria eletrônica. O silício destaca-se como material semicondutor e é o mais utilizado. 12 anos depois, eu pulei. 12 anos depois, um grupo de pesquisadores da Austrália, liderado por B.A. Connell, publicou um livro no Nature confirmando minha hipótese de que a membrana das células é um homólogo de um chip de computador. Cornell et al., 1997. Os pesquisadores isolaram a membrana de uma célula, colocaram uma pequena lâmina de ouro sobre ela e preencheram o espaço entre o metal e o tecido, com uma solução especial de eletrólitos. Quando os receptores da membrana foram estimulados pelo sinal que receberam, os canais se abriram e permitiram a passagem da solução. O metal serviu como transdutor ou captador elétrico, convertendo a atividade elétrica do canal em um sinal digital que pôde ser lido em uma tela. Esse dispositivo, criado exclusivamente para a experiência, demonstrou que as membranas das células não só se parecem, como têm o mesmo funcionamento de um chip. Cornell e seus colegas conseguiram transformar uma membrana biológica em um chip leitor. Mas você vai perguntar, e daí? O fato de a membrana de uma célula e um chip de computador serem homólogos nos permite estudar e entender melhor a estrutura das células, comparando-as às dos microcomputadores. Além disso, leva-nos a concluir que elas são programáveis. A segunda descoberta é que o programador está fora da célula computador. O comportamento biológico e a atividade genética estão dinamicamente ligados às informações do ambiente, que podem ser descarregadas como um download no interior da célula.
Ao imaginar um biocomputador, percebi que o núcleo é apenas um disco de memória, um disco rígido com programação do DNA que modifica a produção das proteínas. Podemos chamar essa estrutura de disco de memória de dupla espiral. Podemos inserir no drive de um computador um disco ou cartão de memória contendo diversos programas, como processadores de textos, gráficos e tabelas. Após o download, podemos remover o disco sem interferir com o programa que estiver sendo utilizado. Remover o disco de memória de dupla espiral ou núcleo de célula não afeta o trabalho de proteína celular, porque as informações que criaram a máquina de proteína já foram baixadas. Células enucleadas só apresentam problemas quando precisam do programa de gene gravado no disco de memória da dupla espiral, para substituir proteínas desgastadas ou fabricar proteínas diferentes. Toda a minha formação de biólogo, baseado na concepção de que o núcleo era o cérebro da célula, assim como a de Copérnico, de que a Terra era o centro do universo, foi abalada no momento em que descobri que o núcleo que contém os genes não é responsável pela programação da célula. Os dados são inseridos na célula computador por meio de receptadores de membranas, que representam o teclado das células. Os receptores ativam as proteínas executoras que agem como central de processamento de dados, CPU, da célula computador. As proteínas CPU executoras convertem as informações do ambiente em linguagem comportamental biológica. Percebi, então, durante aquela noite, que, embora os cientistas ainda estivessem preocupados com o determinismo genético, as pesquisas sobre as células teriam continuidade, desvendando cada vez mais os mistérios da membrana mágica, o que, cedo ou tarde, acabaria mostrando outra realidade. Mas, naquele momento de transformação, eu acabei me sentindo frustrado, pois não tinha com quem dividir minha alegria. Estava sozinho em um país distante, minha casa não tinha telefone. Mas, como estava em uma escola de medicina, lembrei de que provavelmente haveriam alunos estudando na biblioteca. Troquei de roupa e corri para a faculdade, louco para contar às pessoas sobre a minha descoberta. Quando cheguei à biblioteca, sem fôlego e descabelado, parecia um paciente de hospital psiquiátrico. Vi um dos meus alunos do outro lado da sala e corri até ele gritando: "Eu tenho de lhe contar, descobri uma coisa fascinante." Lembro-me vagamente de como ele se afastou, assustado com a figura daquele cientista maluco indo em sua direção, quebrando o silêncio da biblioteca. Vomitei sobre ele, de uma vez só, toda a minha descoberta, usando o jargão polissilábico da biologia celular. Quando terminei, ele simplesmente ficou ali, olhando-me assustado. Esperava que fizesse um elogio ou pelo menos dissesse parabéns, mas nada disso. Só conseguiu perguntar: "O senhor está bem, Dr. Lipton?" Fiquei arrasado. Ele não havia entendido uma só palavra. Claro, estava cursando o primeiro semestre da faculdade de medicina. Não tinha embasamento científico, nem conhecia o vocabulário técnico que eu havia usado. Fiquei ainda mais decepcionado. Tinha desvendado o segredo da vida e ninguém me entendia. Na verdade, nem mesmo meus colegas, versados no jargão da biologia celular, conseguiram. O conceito da membrana mágica era maluco demais para eles. Mas fui amadurecendo a ideia e encontrei métodos mais simples para transmitir os conceitos de maneira que meus alunos do primeiro ano pudessem entendê-los. E, claro, dei continuidade às pesquisas. Aos poucos percebi que o assunto interessava não apenas aos médicos e cientistas, mas também ao público em geral.
Cada vez mais pessoas queriam saber sobre as implicações espirituais do momento de Eureka. Concentrar meus estudos na biologia da membrana celular foi uma mudança de foco fascinante para mim, mas não a ponto de me fazer entrar gritando em uma biblioteca. Aquele instante de glória no Caribe não fez apenas com que eu me tornasse um estudioso das funções da membrana. Me fez passar de cientista agnóstico e místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo. Vou tratar com mais detalhe do aspecto espiritual de minha descoberta no epílogo. Por enquanto, vamos rever os conceitos sobre a membrana mágica que nos ensina que o controle da nossa vida não depende de sorte ou das características estabelecidas no momento da concepção, mas sim de nós mesmos. Somos os senhores da nossa biologia, administradores do programa de processo. Temos a habilidade de editar os dados que entram em nosso biocomputador, assim como todas as palavras que são digitadas. Quando entendermos como os pins controlam a biologia, deixaremos de ser meras vítimas dos nossos genes, para nos tornar senhores de nosso destino. Muito bom. Eu fiquei meio arrepiada com esses trechos aqui. No começo eu não estava entendendo muita coisa para variar, porque tem termos aqui que só a Salwa e a Rúbia podem explicar, né, gente? Mas a conclusão sempre é a mesma, né? Que é muito confortável falar que somos vítimas de nossos genes, né? Porque nós somos vítima dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, né? E nesse texto aqui eu cheguei a essa conclusão também. É isso, pessoal. Quem vai falar agora? Salva, Rúbia, Davidson, Márcia, Inês. Eu vou para o final já. Falou que Eu só, estava eu só arrepiada. gosto do final. Eu também fui no Eu vou final. para o final, e depois eu posso até pôr no início, mas eu quero para o final, porque um cientista a- acreditar na espiritualidade, deixar de ser agonístico, né? Para acreditar na vida eterna, que essa vida é além do corpo, através da ciência que ele estudou, é fascinante. Não foi só porque alguém disse, ele está comprovando, né? Isso aqui é maravilhoso. Eu estou assim, você disse que ficou arrepiada, né, Sônia? Eu posso dizer para você que eu estou maravilhada. E aí, no final, ele, como ele já vinha falando em outros capítulos, reforça todo o tempo, né? Que nós temos a habilidade de editar os dados que entram no nosso biocomputador, como todas as palavras também que são digitadas. E ele disse, quando a gente entender isso, como você disse, a gente vai deixar de ser vítimas. E aí sim, vão ser coparticipadores do nosso destino, porque pelo pouco que eu já estudei nessa vida, o que eu já aprendi, assim, aproveitando para fazer isso aqui, é, nós temos um traçado a ser seguido quando a gente chega aqui na Terra. Ok, tem um traçado, né? Um caminho, mas o livre-arbítrio está junto com ele. E aqui ele fala que você desenha o teu destino. Se você quer caminhar por essa trilha que está desenhada, se você quer dar a volta para um contorno para chegar nela, você desenha o teu caminho, o teu destino. E aqui, através da ciência, ele percebeu isso, a partir de uma célula, de uma membrana. E eu estou mais fascinada a descobrir, que já tínhamos lido em outros capítulos, que não é o núcleo da célula que comanda ela, porque eu e a Ruba estudamos isso a vida toda, né, Ruba? Que o núcleo da célula é que comanda a célula. Mas E eu ele está também falando, não, estudei isso. ela vai. Sim, 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 sim. Ela produz as proteínas, né, que são necessárias, mas ela funciona.
Agora, se ela precisar de produção de proteínas, porque tudo é através de proteínas, aí precisa do núcleo. Mas ela trabalha um determinado tempo, enquanto ela tiver vida, sem esse núcleo. Ele é um CPU, né? Que Porque fica a vida da armazenando. célula É isso. é. E assim, o que eu posso dizer é que esse autor, ele foi uma fase da vida dele que ele foi extremamente inspirado, porque ele estava pronto para fazer essas descobertas, né? É maravilhoso quando alguém está pronto para descobrir tudo que é necessário para ajudar o progresso do ser humano aqui na Terra. Eu achei assim muito, muito bom. E essa comparação de que a célula é um chip, né? A comparação é fascinante de ter colocado uma placazinha de ouro, um pouco de eletrólitos entre ela e a membrana, e que a membrana abriu os canais, né? Fascinante, fascinante. E eu achei mais fascinante ainda quando ele falou que uma gota que parece ser apenas transparente está cheia de substâncias. Sabe o que veio na minha cabeça? Eu tenho um líquido de passar no rosto que é o ácido hialurônico puro. Ele é uma gota branca, mas quanta substância tem dentro dessa gota? Então, o que os olhos não vê não quer dizer que não exista, né? É o Que que a gente só você estava acredita naquilo. falando, eu também lembrei também que eu fui no Petar, nas minas do Petar, e a gente não podia tocar nas águas porque mudava toda, né? A química né? Você poluía. Você não podia tocar na água dentro das minas, né? E tinha um lugar que você podia tocar, que era para mostrar por que você não podia tocar, sabe? Aí você colocava o dedo na água, aquilo lá parecia que girava óleo, assim, sabe? Então, Você muda. imagina que substâncias, né, que há lá. Então, Que reação química, né? Que porção energética que existe, né, nesse líquido. é É verdade. fabuloso, é fabuloso, é fabuloso. Gente, já Eu achei falei, legal agora eu vou. também, só uma parte, desculpa, voltando para mim, que eu associei que o computador, a célula e eu, sabe? Eu associei o computador, que era, fazia a célula fazia o computador, né? E eu, somos três coisas distintas, sabe? E eu me coloquei aqui, sabe? Como receptora membrana, enviando os dados para a célula, ativando as proteínas que agem como um central de processamento de dados, que é a CPU, que é o núcleo, né, do computador. Então, e depois, e as proteínas, não, as proteínas que são CPU, né? Aí converte as informações do ambiente em linguagem comportamental biológico, né? Oi, Renato. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo você, que bom que você entrou. Eu fiz uma abertura horrorosa aqui. Não fale Que é isso? isso. Eu estou Não dirigindo, eu mesmo. acabei de sair Não, do estava meu muito cliente, boa. tenho Tranquilo. certeza que está tudo maravilhoso aí. Eu vou fechar a câmera, tá? Que eu estou Tá, dirigindo, tá mas estou bom. acompanhando você. Obrigado, viu? Cuidado aí, beijo. É, Então é é, isso, eu estou gente. falando, né, Tônia? Você estava falando. É, É, eu já e terminei de falar. Quem quiser falar. só a 109 ele fala assim: a segunda descoberta é que o programador está fora da célula do computador. Esse programador aí, eu acho que tem tanto ser humano como tem programador lá de cima também, né? Para muitas coisas. Eu interpreto que tem o programador homem, quando decide mudar a sua trajetória, e tem o programador inicial lá de cima, né? É verdade. Sim, acredito que sim. E a gente é capaz de filtrar cada informação externa e a gente deixa passar para a gente. Isso fazendo uma analogia entre o computador, a célula. Então, acho que o livre-arbítrio faz a gente fazer esse filtro aí.
E a célula vai seguindo o caminho dela para onde ela tiver que ir, e o ser humano também, evoluindo a cada dia, a cada passo, a cada novo conhecimento. É, acredito nisso. Bom, para mim, inventaram o computador, mas eu acredito que inventaram o computador a partir do que já está posto, a nossa biologia, Sim, né? Eu acredito que é só assim, tem a nossa biologia, os estudiosos, e a partir daí eles desdobraram e chegaram na invenção do computador, por exemplo, né? Dentre outras coisas. Mas é tudo conhecido já, tudo já está posto aqui, né? Não tem nada que, assim, uma coisa, ai, de outro planeta, entre aspas, né? É tudo uma sequência lógica do que já é conhecido. Só que a pessoa consegue ir mais além, né? Ela consegue desdobrar e consegue trazer essas informações com criatividade e criar um computador, uma CPI, por aí vai, né? Eu penso desse jeito. sim, até Eu queria porque só puxar eu esse acho que... raciocínio. Oi, Pode falar, desculpa. por favor. Até Não, não, porque pode o falar. semicondutor é, é bem análogo à membrana da célula. Ele praticamente Sim, tem a mesma função. Então, eu acho que isso, quem criou o exatamente. computador, pegou de algum lugar. Então, deve ter pego da biologia, para poder fazer a mesma coisa. Que um é natural e o outro foi sintetizado, mas... Artificial, vamos dizer É, assim. sim. Mas é da mesma, a lógica é a mesma. A lógica é a mesma, ele funciona do mesmo jeito. Ele é um semicondutor, ele deixa passar uma informação e não deixa passar outra. Aquilo vamos dizer, que é ruim não passa, o que é bom passa. E no caso do computador, a informação X passa e a Y não passa. Mais ou menos isso aí. Similar, né? Sim. Se deixar, a Bem gente vai acabar falando até interessante. dos vírus do computador, porque a coisa, né? O pensamento vai. Uhum. Mas eu queria só, eu lendo aqui, ele novamente reafirmando, olha, que o comportamento biológico, que é o comportamento das nossas células, estou na 109 ainda, tá? Que o comportamento biológico, ou seja, e a atividade genética está sempre ligado às informações do ambiente. Então, o ambiente sempre interagindo com as nossas células. E qual é a resposta das nossas células a esse ambiente? O ambiente é tudo que nós vivenciamos, né? É a nossa volta. Então, como as nossas células reagem mediante a todo esse meio ambiente, né? E é legal que ele pode ser, e pode ser descarregadas como download no interior da célula. Quer dizer, tudo influenciando as nossas células. E aí a gente lembra, não é programado para não mudar, geneticamente não é programado para não mudar. Claro, há coisas que não vão mudar, a cor do meu olho é essa cor, a cor do cabelo é esse, tem coisas, ok, mas Tem que tingir aquilo por que já não lente de estava aí contato. programado no nascimento, opa, aí a gente muda, aí a gente É um muda. pouquinho. Fica fake, né? Mas dá para mudar, né? Mas É verdade. realmente, né, essa parte, a pele, a cor da pele, né, a sua estatura, isso não vai mudar, né? E a estatura, até dependendo da atividade física, que o meio ambiente vai lá, né, pode até ajudar. Mas, mas o resto pode melhorar, gente. É maravilhoso saber disso. Pode melhorar e muito. Concordo. E essa mensagem tem que chegar de uma forma mais no tempo. Isso mais lá adiante vai chegar. Eu E para acredito você que, ser, né, na verdade, o corpo é uma manifestação é, é, física, né, de bioquímica, tem muita, né, para o nosso espírito, que é eterno, se colocar, né, ter, como diz, o livre-arbítrio,
Então, é um sonho realmente entender, porque muitas coisas a gente faz inconsciente, né? Então, que um dia tudo isso a gente vai ter uma capacidade tal para entender e fazer tudo, né, de forma consciente, usar o corpo de uma forma mais consciente, e, as nossas vontades agirem mais, porque muitas vezes a gente percebe algo que a gente quer fazer, algo que a gente quer mudar, ou algo que a gente quer alcançar aqui mesmo, né, a nível de aprendizado, de mudanças de comportamentos, né, e muitas vezes a gente não consegue, né, então é muito bacana realmente ver a ciência, né, caminhando para essa junção assim, muito lindo mesmo. Não é fácil para entender, por isso é muito estudo, né, mas é maravilhoso. Eu até imagino por que que no futuro as doenças podem ser em menor proporção das mudanças que vão acontecer, né, no futuro. Sua internet está ruim, Salva. Travou. Tá travando essa internet, Sal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Enquanto ela volta? Na Neila, verdade, na verdade, o que ela falou já está acontecendo com tudo tem um lado bom e o não tão bom, né? Na pandemia, muitos grupos se uniram para falar, né? Hoje se divulga muito mais essa ciências, né, medicinais e esse controle através da meditação, da nossa, né, que existe algo mais que a gente pode controlar melhor, estarmos bem conosco mesmo, nos aceitar e praticar, né, uma boa música, uma boa leitura, uma boa conversa. Isso vai já trazendo esse equilíbrio e isso vai propagando, né? Igual uma onda, né? Que você joga uma pedra e aquela onda. Então, é isso. Mesmo não sendo visível, acessível, está acontecendo e vai afetar positivamente as pessoas. Espero que sim. alguém quer comentar Perdão. mais alguma coisa, gente? Não? Podemos Posso dar dar, continuidade? Então, Márcia, a Márcia vai ler o vou dar próximo. continuidade entrando agora no capítulo 4, tá? A nova física, como plantar firmemente os pés no ar. Quando era um simples, mas ambicioso estudante nos anos 1960, sabia que, se quisesse entrar em uma boa faculdade de biologia, teria de estudar mais física. Meu curso colegial tinha uma matéria chamada Física 101, que abordava aspectos básicos como gravidade, eletromagnetismo, acústica, polias e planos inclinados. Tudo muito simples e fácil de compreender. Eu também podia optar por outra, chamada Física Quântica, mas quase todos os alunos a evitavam como se fosse uma doença. Parecia ser envolta em um tipo de mistério, com tópicos estranhos que ninguém pensava em estudar. Achávamos que somente os masoquistas, idiotas ou quem realmente tivesse talento suficiente para ser físico estudaria uma matéria que tem como premissa básica um conceito como: você está vendo esse objeto? Agora não está vendo mais. A única coisa que talvez me fizesse estudar aquela matéria era o fato de todo mundo dizer que seus alunos tinham certo status em festa. Naquela época em que Sony e Cher faziam sucesso, era fácil impressionar as garotas dizendo: oi,
eu estudo física quântica. Qual o seu signo? Mas eu mesmo nunca vi alunos de física quântica em festas ou em qualquer outro lugar. Eles provavelmente não tinham muito tempo para sair. Então, avaliando os prós e os contras, acabei optando pela matéria Física 101. Meu objetivo era ser biólogo e não tinha o menor interesse em ficar estudando e decorando regras sobre bósons e quarks. Na verdade, nenhum aspirante a biólogo dava atenção ao assunto. Com isso, a maioria dos formandos em minha área conhecia muito pouco sobre os princípios da física mais completa, que envolve equações e matemática. Estudamos um pouco sobre a gravidade. Objetos mais pesados tendem a afundar, enquanto os mais leves flutuam. A luz, pigmentos de plantas, como a clorofila, da retina dos animais, como a rodopsina, absorvem as cores da luz e são cegas para as demais. E conhecíamos até alguns princípios sobre temperatura. Temperaturas elevadas desativam as moléculas biológicas, fazendo com que derretam, e temperaturas mais baixas as congelam e preservam. Claro, posso estar exagerando um pouco, mas é certo que os biólogos não conhecem física de verdade. Mas devido a essa falta de conhecimento sobre o assunto, e assim mesmo duvidando da biologia centrada no núcleo das células, eu não conseguia entender as implicações da questão. Sabia que as proteínas da membrana dependiam de sinais do ambiente para gerar reações na célula. Mas como não tinha conhecimento sobre o universo quântico, não era capaz de desvendar esses sinais. Somente em 1982, mais de uma década depois de me graduar, é que descobri quanto perdi ao deixar de estudar física quântica. Se tivesse escolhido essa matéria, com certeza teria me tornado um desertor da biologia bem antes. Mas lá estava eu, em 1982, sentado no chão de um depósito em Berkeley, na Califórnia, a quilômetros de casa, e totalmente arrependido de ter jogado para o alto minha carreira científica para produzir um show de rock. Todos nós da banda estávamos com o mesmo problema. Não tínhamos um centavo no bolso, mesmo depois de 6 shows seguidos. Quando tentavam passar meu cartão de crédito nos leitores das lojas, a tela mostrava o desenho de um crânio com 2 grandes ossos cruzados atrás. Vivíamos de café e salgados, e a cada show víamos nossa carreira musical ir por água abaixo. Passamos por todos os estágios descritos pela famosa psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Kübler-Ross, 1997. Em nosso momento mais profundo de aceitação, o silêncio daquele depósito escuro de concreto foi quebrado apenas pelo toque estridente de um telefone. Parecia um som muito distante, que nem chamava a nossa atenção. A ligação não seria para nós, afinal, ninguém sabia que estávamos ali. Até que, finalmente, o gerente do depósito veio atender e o barulho irritante parou. Ouvimos apenas a voz do gerente respondendo: sim, ele está.
Saí então das profundezas de meu ser e do fundo do poço em que me encontrava para olhar na direção do telefone. Era o presidente do corpo diretivo da Escola de Medicina no Caribe, onde eu havia lecionado 2 anos antes. Havia 2 dias me procurando e telefonando para todos os lugares pelos quais eu havia passado, de Wisconsin à Califórnia. Perguntou se eu estava interessado em lecionar anatomia novamente. Se eu estava interessado, já vi um cachorro recusar carne fresca? Quando eu começo? Perguntei. Ontem, respondeu ele. Disse então que precisava de um adiantamento. Fizeram o depósito no mesmo dia e eu me despedi da banda. Peguei o primeiro avião para Madison, fui apanhar algumas roupas, despedir-me de minhas filhas e de lá embarquei para os trópicos. Em menos de 24 horas, estava no aeroporto de Ohio, fazendo uma pequena conexão para o Jardim do Éden. Mas você deve estar se perguntando, o que o fracasso de minha carreira no mundo do rock and roll tem que ver com a física quântica? Tudo bem, meu estilo de apresentação de conteúdo científico não é exatamente ortodoxo. Retomando de onde parei, agora em estilo mais linear de pensamento, descobri que os cientistas jamais conseguirão entender os mistérios do universo utilizando apenas o raciocínio linear. A voz interior. Enquanto esperava o avião, lembrei que teria 5 horas de viagem pela frente e nem sequer uma revista para ler. Como faltavam apenas alguns minutos para o embarque, corri até a livraria do aeroporto. Então, em meio ao desespero de ter que escolher um livro, correndo o risco de perder o avião, um exemplar de Cosmic Code Quantum Physics as the Language of Nature, o código cósmico física quântica como linguagem da natureza, do físico Hans R. Pagels, 1982. Pulou em minhas mãos. Li rapidamente a contracapa e vi que se tratava de um livro de física quântica para leigos. Claro, o condicionamento e a fobia na época de colégio me fizeram colocá-lo imediatamente de volta à estante. Peguei um clássico da literatura e fui direto ao caso. Mas enquanto o rapaz passava o livro pelo leitor óptico, vi outro exemplar de O Código Cósmico na prateleira atrás dele. Então, enquanto abria a carteira e olhava o relógio para ver quantos minutos ainda tinha, consegui superar minha velha aversão à física quântica e pedi a ele para pegar o exemplar ali atrás também. Já no avião, recuperando-me da dose extra de adrenalina da corrida até a livraria, peguei uma revista de palavras cruzadas. Resolvi algumas e só depois abri o livro de Pagels. Não consegui mais parar de ler. Mesmo tendo de voltar algumas páginas de vez em quando para reler várias vezes e entender a teoria, passei o voo todo às 3 horas de espera pela conexão em Miami e às 5 horas do segundo voo até minha ilha paradisíaca, mergulhado no material. Antes de embarcar em Chicago, não fazia a menor ideia do que era física quântica, nem de sua importância para a biologia.
Quando o avião chegou ao Caribe, eu estava em estado de choque intelectual. Finalmente, entendia a relação entre as duas áreas da ciência e percebia o grande erro dos biólogos ao subestimar as leis da física. Seguindo ultrapassados modelos newtonianos, deixamos de ampliar nossos horizontes e não percebemos que a física quântica é a base de todas as ciências. Presos ao mundo físico de Newton, ignoramos o mundo quântico e invisível de Einstein, no qual a matéria é constituída de energia e não há limites absolutos. Em nível atômico, nem se pode afirmar com certeza que a matéria existe. Há apenas uma tendência de que isso possa acontecer. Todos os meus conceitos e certezas sobre a biologia e a física tinham ido por terra. Hoje, quando penso em tudo isso, não entendo como eu e todos os biólogos nunca paramos para pensar que a física newtoniana, tão elegante e segura para nosso raciocínio hiperracional, não explica sequer os mecanismos do corpo humano em detalhes, quanto mais os do universo. A ciência avança a cada dia, mas ainda conhece muito pouco sobre os organismos. Apesar de todas as descobertas, a mecânica dos sinais químicos, incluindo os hormônios, as citocinas, hormônio que controlam o sistema imune, os fatores de crescimento e de supressão tumoral, ainda não se explicam os fenômenos paranormais. Curas espontâneas, fenômenos psíquicos, demonstrações de força e resistência além do normal, habilidade de caminhar sobre carvão em brasa sem se queimar, agulhas de acupuntura que diminuem a dor manipulando a energia chi do corpo e muitos outros fenômenos desafiam a biologia newtoniana. Claro, eu mesmo jamais pensei em tudo isso enquanto estudava e lecionava nas faculdades. Meus colegas e eu ensinávamos os alunos a ignorar métodos como a acupuntura, quiropraxia, massagem terapêutica, orações, etc. Na verdade, fazíamos até pior. Chamávamos esses profissionais de charlatões, porque estavam cegamente vinculados à física newtoniana. Mas essas modalidades de cura baseiam-se na crença de que os campos de energia influenciam e controlam nossa fisiologia e nossa saúde. Gente, é demais! É incrível isso, essa leitura! Ai, como desmistifica tanta coisa que a gente acreditava, né? E a gente passa a acreditar mais nas nossas terapias, né? Cada vez mais. Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? A ilusão da matéria. Somente quando comecei a aceitar os princípios da física quântica, percebi que ao ignorar tão altivamente esses conceitos que envolvem a questão da energia, nós, biólogos, agimos exatamente como um diretor do Departamento de Física da Universidade de Harvard, que Gary Zukav menciona em seu livro A Dança dos Mestres Wu Li, uma visão geral da nossa física. Ele disse a seus alunos em 1893 que não havia mais necessidade de existir doutores em física. Zukav, 1979.
Segundo ele, a ciência já havia estabelecido que o universo é uma máquina de matéria, constituída de átomos físicos individuais que obedecem às leis da mecânica newtoniana. Agora, só cabia aos físicos refinar seus métodos de medição. Mas 3 anos depois, o conceito de que o átomo era a menor partícula do universo caiu por terra com a descoberta de que ele é constituído de elementos ainda menores, os chamados partículas subatômicas. Com essa outra descoberta, ainda mais contundente, a de que os átomos emitem energias estranhas, como raio-x e radioatividade. Na virada do século XX, uma nova geração de físicos se propôs a mostrar a relação entre energia e estrutura da matéria. 10 anos mais tarde, deixaram de lado os conceitos newtonianos do universo material, porque perceberam que o universo não é composto de matéria suspensa no espaço vazio, mas sim de energia. A física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo é um centro que gira e irradia energia a cada um deles. Tem uma assinatura, movimento e constituição, moléculas próprios. Por isso, emitem coletivamente padrões de energia que podem ser identificados. Todo material no universo, incluindo você e eu, irradiamos uma assinatura energética única. Se fosse possível observar a composição de um átomo por meio de um microscópio, o que veríamos? Imagine um vórtice de energia girando e se movendo na areia do deserto. Agora remova a areia. O que sobra é apenas um tornado invisível. Um átomo nada mais é que um conjunto desses vórtices microscópicos. Se observado de longe, parece uma esfera embaçada. À medida que aproximamos o foco, a imagem se torna cada vez mais indefinida, até desaparecer totalmente. Na prática, o átomo é invisível. Quando se observa sua estrutura, o que se vê é apenas vácuo. Não há matéria física. Surpreso? Lembra-se daqueles modelos de átomos que estudávamos na escola, com bolinhas de gude e rolemãs, representando o sistema solar? Vamos compará-los com a estrutura física do átomo descoberta pela física quântica. Não se trata de um erro de impressão. Os átomos são feitos de energia invisível e não de matéria palpável. Em nosso mundo, a substância, matéria, surge do nada. Parece estranho, não? Afinal, você está segurando um livro bem sólido nas mãos. Mas se colocá-lo sob a lente de um microscópio atômico, verá que não está segurando coisa alguma. Se pensarmos bem, os alunos de biologia não estão errados ao achar que o universo quântico é estranho. Átomo newtoniano e átomo quântico. Vejamos como funciona essa questão de existe, não existe, da física quântica. A matéria pode ser definida tanto quanto um conjunto de partículas sólidas, quanto como um campo onda de força não material. Quando os cientistas estudam as propriedades físicas dos átomos, como massa e peso, referem-se a eles como matéria física.
No entanto, quando os mesmos átomos são descritos em termos de potencial, de voltagem e extensões de ondas, são chamados de propriedades de energia, ondas. Hacker-Müller et al., 2003, Chapman et al., 1995, Poole, 1995. O fato de que energia e matéria são a mesma coisa é o que Einstein concluiu ao dizer que energia é igual a mc ao quadrado. Ou seja, energia é igual a matéria, m, massa, multiplicada pela velocidade de luz, c, ao quadrado. Einstein revelou que não vivemos em um universo de objetos físicos separados por espaço vazio. O universo é um ser completo, dinâmico e indivisível, no qual energia e matéria estão tão intimamente ligadas que não se pode considerá-las elementos independentes. Gente, tem alguém queira comentar? Porque, segundo o que comentamos, eu pararia aqui. Será que dá para continuar mais? Como que vocês acham do tempo? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que a gente tem que conversar um pouco, senão chega muita informação e a gente não digere. É muita coisa. Eu também acho melhor, Desculpa usar a palavra. É, porque é muito porque extenso e parar no meio, a próxima vai ser meio complicado, eu acho, para a gente entender. É porque Porque tem agora muita. parte da parte do que é massa, energia, enfim. Isso, então acho que é melhor a gente parar aqui mesmo. E quem É. quiser comentar, quem não falou e quiser comentar, Rúbia. Gente, a hora que eu percebi o momento que ele estava lá na adrenalina para buscar um livro, e ele achou esse livro quântico, é a sincronicidade. Fala a verdade. Com Gente, certeza. é incrível. O que faz o universo com a gente? Foi a primeira coisa que eu pensei, Márcia, também. Ela não é muito assim, e ele não É percebeu. incrível, Ele né? só percebeu depois, no É. segundo livro, porque no primeiro livro ele não percebeu. Nossa, é incrível como o universo ele traz para as pessoas. E ele era a pessoa certa, né? Para passar toda essa informação, de fazer esse link, né? Meire, você conseguiu acompanhar alguma coisa? Quer comentar para gente? Com toda a sua Nada, sabedoria. que nada. Não Sou conseguiu? bem daquela do tipo que está sentando na janelinha, né? E quer dar Ah, palpite. mas que está Mas, ajudando muita gente, gratidão. mas assim, sem dúvida, né? A gente é só uma pecinha, né? De uma grande rede, porque a cada vez mais a gente tem a certeza, né? Que nós estamos nos reunindo nossa tribo, né? Para quem leu o texto lá atrás, que o Renato trouxe, é bem isso, porque a todo momento a gente entra em contato com pessoas, né? Que a gente vê, nossa, tem tudo a ver conosco, e a gente vai trazendo, né? Agregando e aumentando e ampliando essa nossa rede, que é o que nós desejamos. E assim, perceber que não acontece só conosco, que somos nós amigos aqui, né? Que está acontecendo, né, em todo lugar do mundo e que tá ampliando de a maneira, né, diferenciada de pensar, é encantador, é encantador. Esse ano eu Isso eu tenho acho que um desafio. Hã? isso eu acho que é uma expansão de consciência, né? Como a Inês colocou lá atrás. Esse ano eu estou num desafio grande. Eu assumi a coordenação de uma MF, 1.700 crianças, estudantes, e é punk. E eu sei que lá tem uma missão,
porque eu trabalhei na escola do lado, numa creche, até 2013, eu trabalhei lá. E agora, essa escola onde eu estou, eu vou reencontrar ex-alunos da creche. Entende isso? Quando eu fui para lá, né, fui por conta de um amigo que falou, olha, lá vai abrir, você está precisando do horário do turno, tal, lá vai abrir. E que eu fui, e aí a diretora falou, né, a assistente da direção falou, possivelmente você vai encontrar ex-aluno seu, então, né, que eu contei. Eu falei, meu Deus, qual é a missão que eu tenho aí, então, né, porque acreditando na sincronicidade da maneira como eu acredito, com certeza, novidades vão vir. É a turminha de deficientes visuais, Meire? Não, não. Eu trabalho com um deficiente auditivo, na verdade. É verdade, auditivos, É, perdão. não, de manhã eu sou professora de deficiente auditivo e à tarde e noite eu sou coordenadora numa EMF, uma escola normal de fundamental. E aí eu estou bastante preocupada, porque assim, as pessoas são legais, porém, sabe essa história do rótulo, né? Alguns alunos estão com rótulo ai, meu Deus, me dói o coração de ver como as coisas estão caminhando para lá, né? Muita violência, muita agressividade. Eu falei, meu Deus, tenho muito trabalho a fazer e conto com vocês. Conto com vocês. É, não é fácil. Cada batalha que tem que enfrentar, né? Mas você vai conseguir, tenho certeza. Sim. E aí, gente, algum Rubia quer falar do livro? Ou você quer ficar quietinha hoje? Hoje eu quero ficar quieta. Eu Ah, eu tô... percebi. Não, eu tô assim, tô realmente impactada com, né? Apesar de ser coisa que a gente até sabe, mas muda muito, né? O que a gente pensa. A gente tem que reprogramar, né? Como a gente pensa para conseguir digerir tudo isso, né? Você tem que reprogramar. Porque envolve muita coisa, né? Não envolve só a gente falar de matéria e energia, envolve espiritualidade, outras forças, outras energias, né? Coisas que a gente traz, que a gente acredita, né? Traz tanta coisa, como a Saulo falou, né? Tem um ser maior, né? Que rege tudo isso. E daí você fica pensando, né, que na verdade nós somos uma porçãozinha, né? Como a Meire falou, nós somos uma porçãozinha, né? E que a gente nem é o que a gente acha que é, né? A gente é pura energia, né? Que a gente é assim, né? A gente está aqui, né? A gente veio para cá, mas a gente sabe que é pura energia e a gente está dentro de, teoricamente, um corpo material. É uma coisa, uma salada, né? Na cabeça. Eu não sei se está todo mundo assim, mas eu estou assim, a minha cabeça está fazendo uma salada. Então, é bastante coisa para digerir, é bastante coisa para a gente pensar, é uma coisa... É lindo, né? É lindo, na verdade. Mas a gente tem que pensar, inclusive, na maneira que a gente encara, né? A vida, a maneira que a gente encara tudo, né? Como é que a gente está trabalhando essa energia, né? O que a gente está botando para dentro da gente? Como que você está encarando isso, né? Porque também faz parte do que você quer para você, como você está olhando o mundo, como você está deixando as coisas te atingirem ou não, como você absorve o que você recebe, né? Porque é a gente que faz, na verdade, eu fico pensando, nós somos grandes membranas, né? Eu ponho para dentro de mim o que eu quero, né? Então,
é muita coisa para processar. É muita coisa para processar. Mas é muito legal. Mas é verdade, porque se você só fica pensando em coisas negativas, sabe? E qualquer assunto que tiver, você pensa negativamente, isso acaba atraindo coisas negativas, né? E o legal é que, como a gente está num grupo como esse e fica aprendendo um pouquinho de cada um, a gente consegue não pensar nisso. Eu estou conseguindo não pensar em coisas negativas, por mais que venha ou veja, acontece coisas negativas comigo, mas eu não fico me pegando no negativo, eu sempre vou pegando para o positivo, sabe? Porque o positivo, né, a gente já aprendeu que tudo que você pensa acontece, né? O universo te devolve tudo, né? Sim, Então, isso eu acho muito legal isso, porque um grupo como esse, como a Egrégora, o pessoal que fala só para o bem e pensando na humanidade, isso fortalece a gente, eu acho, sabe? E cada vez menos a gente vem os insights negativos na cabeça. Antigamente vinha qualquer coisa, ai, não vai dar, diz que hoje não, sabe? Por quê? Porque você está aprendendo com todo mundo a mudar a chave, pensar de outra forma, né? Eu uso muito essa palavra, virar chave, porque eu tenho virado muita chave na minha vida, né? Então, e é isso, porque acho que o grupo fortalece a gente. E gratidão a todos vocês pelo grande aprendizado. sim, a E o gente desafio é levar isso para além daqui, né? Porque aqui a gente Sim. está nessa vibração, mas assim, o lá fora, onde está todo mundo puto da vida, sabe? Assim, só vendo o negativo, e você ter que ir lá, né? Com maior cuidado, escolhendo as palavras, literalmente, para É, poder. muita gente é apegada, né, no racional e nos preconceitos, né? Todas essas coisas é, O é complicado. julgamento, né? Julgamento, então, paradigmas, né? Então é complicado isso, né? Desafiador. Mas um passinho de cada vez, se a gente conseguir mudar uma pessoinha, sabe? Mudar um pouquinho a chave, já é muita coisa. Juntos nós somos fortes. Sim, com certeza. Mas você sabe que eu acho que a gente acaba influenciando, né, os outros pela maneira mesmo que a gente vive, né? Porque assim, o mundo está muito doido, né? E se você, a gente, lógico, né? A nossa energia acaba nos fortalecendo, nos trazendo coisas, a gente sempre sai diferente desses encontros, né? Mas eu acho que a maneira da gente encarar a vida acaba também influenciando quem convive com a gente, né? A gente não é nem melhor nem pior, né? Mas a gente talvez encare a vida de uma maneira um pouco mais tranquila ou talvez um pouco mais positiva, não sei, e que a gente traz, né? E eu acho que as pessoas acabam se influenciando também, né? Porque é muito sempre bom, né? Quando você encara, quando você está convivendo com uma pessoa, não que a gente consiga manter a calma ou sempre a serenidade que a gente gostaria de ter, mas não é interessante quando você convive com uma pessoa, né? Você vê uma pessoa que encara as coisas de uma maneira tranquila, né? Que não entra naquela vibe, né? Todo mundo nervoso, você está nervoso. Todo mundo irritado, você está irritado. Aquela pessoa que fica, parece que está sempre tranquila. É interessante, eu acho que a gente acaba influenciando, né, as outras pessoas. A gente até às vezes acha que não, mas eu acho que a gente influencia, né? A nossa energia influencia os outros, né? Aproxima, repele, se a gente, né, Uhum. quiser, mas ela influencia os outros. Eu acho que isso a gente tem de bom. A gente se fortalece como grupo, mas a gente leva alguma coisa boa para os outros também. Como a gente também se alimenta, né? Todos nós nos alimentamos, né? E eu sou muito grata, viu, por isso. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Às vezes você convive com pessoas difíceis, né? Que você gostaria de inspirar muito, mas a gente não consegue, né?
Mas cada um tem o seu tempo, é no tempo de cada um. O importante é a gente respeitar o tempo das pessoas, né? E você conviver com isso bem. Isso é o mais importante, é você. Não é a outra pessoa, sempre primeiro você, sabe? Então, você que tem que mudar. Por mais que as coisas fiquem difíceis, começa por nós, né? Sempre. Inês. É, é, a gente já tem consciência de muitas verdades, né? Muitas. A gente gostaria até de estar colocando, é o que eu falei lá, ter o domínio, né? Mas por ser tão grande, não é fácil, né? Nós somos uma semente aí que está começando a entender que pode germinar. Eu acredito que nós ainda sejamos muito infantis perante toda essa grandeza, né, divina que nos dá. Eu falo sempre assim, nossa, a gente tem tanto poder e por não ter o conhecimento, a gente acaba usando esse poder contra a gente mesmo. Que a gente fica doente, a gente acredita na doença, e a doença é uma harmonização celular ou uma desarmonia celular. Então, você vê que o físico, por nós estarmos aqui, o nosso sentimento, que nós não temos as ferramentas como, né, vocês citaram, de nós não conseguirmos resolver as coisas com aquele amor, com aquela grandeza, né, de amor realmente verdadeiro, a gente acaba sofrendo mesmo. E vai provocando desarmonias. E a gente acredita muito, eu acho que a beleza do escritor, né, desse biólogo que se tornou um físico quântico, é justamente ele encontrou, né, o divino dentro do físico, ele está percebendo, ele está mostrando para nós que é possível, que está lá. Então já está, você vê, já está abrindo uma possibilidade que até alguns anos atrás nós não tínhamos. E não é fácil. Eu, né, tem médicas aqui, como a Rúbia falou, por ter esse conhecimento, ela já até está entendendo muita coisa. Agora, unir e reverberar em ação, que é o nosso trabalho. Então, estava falando para o Renato, eles falam muito nas meditações, né, no eterno presente, no aqui e agora, porque eu acho que quando a gente está nesse estado, você não traz nada do físico, nada, nada. E aí você começa a entender, então, que você talvez nem precise desse físico, e que a gente foi criando essas necessidades, é uma coisa doida. Nós estamos nesse processo aí de que muita verdade ela está aí para a gente acessar. Tá muita abertura. E só que, óbvio, é muita coisa, muita gente talvez vai ficar um problema que vai sentir, vai ter aquela coisa interior e não vai conseguir, e isso pode gerar um desequilíbrio. Então, assim, realmente a força de um grupo, de um estudo, a gente está aqui na nossa casa, mas está sempre pensando, né, que cada um de nós pode ter a vida diferente, mais harmônica, né? E principalmente, eu acredito que é o deixar passar, sabe? Porque todos nós estamos nesse processo, né? Como a Meire falou, rotular, não, ali é um ser humano divino, ele tem. Se a gente está aqui, a gente está tudo igual, né? Alguns com um pouquinho mais de ferramenta, a ferramenta um pouquinho mais lapidada, mais afiada, né? Mas é ali, é um ser humano. Então, hoje, quando você passa na rua e vê, você fala: não, no meu coração é um ser humano, é um filho de Deus, é o meu irmão. Graças a Deus, esses estudos levam a gente a trabalhar melhor as nossas potencialidades, né? Mas eu
confesso, para mim essa parte mais técnica, mais científica, é muito difícil. A gente vai pela intuição, vai sendo levado e conduzido, mas realmente é doido você pensar que no nosso físico está tudo escrito, o que a gente precisa fazer, né? Tá lá tudo escrito, só que de onde vem, né? De onde vem? Vamos ver até o fim como é que ele vai colocar isso para a gente. Gratidão, Inês. É, eu que agradeço. Vamos pedir, né? Quando a gente for dormir, pensar um pouco, às vezes até ler um trechinho que mexeu mais com a gente, que às vezes em sonho, numa conversa, se pulou um livro para ele, quem sabe não veio uma frase, porque é assim que a gente vai, é aos poucos, né? Porque tem muitos. Se alguém tiver condições de ler, peraí, vou ler aqui o que o Renato colocou no chat. Não estou achando, não. Deixa eu ver. Ele Tá colocou que falando ele que ele quer quer ser o próximo leitura dia ledor. 4 e que ele Ele queria quer ler ler o na trecho. próxima. É. Ele quer ler. tá. A próxima leitura é no dia 4 de março, e Aí já o Renato quer ler um trecho do livro, e quem se candidata para o segundo trecho? Se não tiver ninguém, eu me candidato. Oi? Você, Lourdes, você não quer, Davidson, ler? Porque aí fica 2 meninos, né, para ler. Eu posso ler no próximo. Né? E deixa os 2 meninos, né? Exato. Não, tudo bem. Se não tivesse Obrigada, Lourdes. Na candidato, próxima, tá? Você, tá, não, tranquilo. tá bom? Então, Aí o para Renato lê colocar da a página. página. Eu só Da- queria ler esse pedacinho aqui do livro que impactou muito para mim, que o controle da nossa vida não depende de sorte ou das características estabelecidas no momento da concepção, mas sim de nós mesmos. Nós somos co-criadores, né? Nós somos responsáveis, né? Se a pessoa tem alguma coisa lá na hereditariedade, no DNA, existe uma possibilidade dela desenvolver aquilo, mas isso não é uma verdade. Agora, se a pessoa fica ouvindo todo mundo em volta, olha, sua mãe teve, sua avó teve, aí, né, seu avô, né? Aí a pessoa pode sintonizar naquilo e acaba desenvolvendo, né? Esse Verdade. final de semana, assim, eu fiquei muito triste, porque, assim, faz uns 15 dias eu conversei com uma amiga e, assim, ela falou que uma pessoa estava, assim, ia morrer, né? E que estava muito doente e tal, né? E eu falei para ela, não, mas tenta mandar energia boa para ela e vê-la sorrindo, né? E aí ela falou assim, não, mas pô, como assim eu vou vê-la sorrindo se ela já está morrendo? E aí eu falei, não, mas você precisa, a partir de você, né? Porque se todo mundo em volta pensa, a pessoa vai morrer, ela morre mesmo, né? Porque ela vê que ela não tem saída, né? Energeticamente, lá no inconsciente, né? Ela vê que ela não tem saída. E aí ela falava para mim, não, eu estou mandando jorei para ela, mas para ela ficar, assim, ter estado de bem-estar, enquanto não morre, né? E eu falei, não, mas pensa melhor, olha, vê ela sorrindo, tal. Aí ela ficou tão irritada que ela falou assim para mim, mas foram os médicos que falaram que ela vai morrer, não sou eu, né? E agora, na sexta-feira passada, a mulher, né, faleceu, né? Falei, é difícil você... A gente começa, faz um grupo, a gente tem essas ideias, né? Mas para a gente começar a trazer para fora, falar para as pessoas olham para você, você é doida, você é maluca, como é que se pensa um negócio desse? Né? Bem por aí, né? Infelizmente. Tem pessoas que não estão no tempo ainda, né? E não entendem algumas coisas, né? E ficam
focadas ela naquilo. ela ficou irritada, porque assim, o que ela conhece da vida é aquele, Sim. eu vou usar o termo, aquele quadradinho, né? Então, saiu do quadradinho, ela ficou brava comigo quando eu falei isso, né? Mas, assim, não que ela seja responsável, né, pelo que aconteceu, mas ela, de um modo ou de outro, ela estava auxiliando o processo, né? E a pessoa, infelizmente, faleceu, né? É muito triste, né? Mudar e as pessoas terem ouvidos e começar a tentar mudar, né, o que já... Porque esse tipo de crença, né, é uma crença, já foi colocado lá quando você era criança, a escola continuou, e se você vai para uma igreja, a igreja continua, né? Igual eu conheço minha amiga, ela vai na igreja, tá, o padre tá com câncer na próstata. E ele tá assim, né? Assim, que ela conhece ele na parte pessoal, né? Com amizade. Ele tá assim, ele não acredita mais em Deus, sabe? Você fala, nossa, que coisa mais maluca, né? De se ouvir, né? Ele tá revoltado porque ele tá com adoecido, tal. E eu falo, nossa, né? Tantos anos dentro lá da religião, tudo. E aí, assim, uma hora assim como essa, né? Como a pessoa reage, né? Ao que está acontecendo. Ela não tem fé, né? É muito, muito. Para mim, me bateu assim no ouvido. Eu falei, nossa, né? A pessoa precisava acreditar mais nela mesma, acreditar em Deus, né? Para ter um alívio, né? E talvez assim caminhar para uma cura, né? Mas a pessoa muito revoltada, né? Você fala, gente, e a pessoa está lá, é um padre lá da Igreja Católica, não sei quantos anos, já está para aposentar, né? E aí vem o humano, né? O humano bate qualquer fé, né? E é interessante isso, deveria ser o contrário. Enfim. É uma pena, né? Mas é o tempo de cada um mesmo, né? Não tem jeito. É muita gente, é o tempo de cada um, é muita gente. Você fala, gente, tem que meditar muito para se ajudar, para poder ajudar os outros, né? Para ter alguma abertura de consciência, para poder pensar, pelo menos começar a questionar e pensar diferente, né? Ah, tá. Desculpa, vamos voltando ao livro que o Davidson alertou, né, Davidson? Que nós precisamos, quem vai ler o trecho, o próximo trecho. Então, nós paramos na página 121. Não são efeitos colaterais, são efeitos. O Renato vai ler a primeira parte até... Me ajuda, gente. Nossa, é comprido. Até a Até acho página que 128. 128. Aí você, Davidson, continua com médicos, os bodes expiatórios, é isso? Isso. Tá Aí bom. física e medicina e leio até, acho que indústria farmacêutica, 133, não sei. Isso. Sim, Até onde der depois, né? sim, tá bom? Tá bom assim? Então Tá tá, ótimo. gente. Alguém quer falar mais alguma Muito bom. coisa? Podemos encerrar, então? Gratidão, gente, por mais essa noite de leitura. Foi delicioso bater papo com vocês sobre esses temas, tá bom? Gratidão a todos. No próximo Gente, boa encontro tem noite. mais. Boa noite, bom descanso. Boa Ah, noite a a todos. Inês. A Inês quer falar. Clara Meire, acho que vai, né? Não sei se é só fechar mesmo, encerrar, Meire, para poder. Sim, sim, Encerra, pode encerrar. encerra pra gente, Meire. Encerra pra gente. É só encerrar, para de gravar, que aí ele